Cumprimento a todos aqueles que me acompanham nesse canal. Gostaria que aqueles que nesse momento estão me vendo parassem um minuto para que pudéssemos fazer uma reflexão conjunta. Hoje, que eu estou gravando, é Dia das Crianças. E eu gostaria muito de pensar um pouquinho a respeito com vocês. Bem, um dia desses eu fui comprar um presente para um bebê recém-nascido e fiz uma incursão por algumas lojas procurando um presente que me agradasse e que representasse aquilo que eu estava sentindo. Qual não foi minha surpresa quando a grande maioria do que eu encontrava para as crianças eram roupinhas de adulto. Roupas jeans, leggings, sainhas. Então, toda essa vestimenta com a qual eu não estava acostumada no tempo em que eu vestia os meus bebês, que hoje já estão adultos realmente, tudo mudou. Só que assim, daí a minha paixão pela história e por tudo que eu estou percebendo, fez com que eu fizesse um retrospecto da história. Nós vamos ver, porque nós não estamos, o mundo não existe só nesse tempo curto da nossa existência. Nós sabemos que desde o século XII, século XV, dessa época, a criança era retratada como adulto. Não existia escola e a criança não era nem valorizada porque não existiam os meios de contraconcepção. Então, nascia uma porção de crianças e quando morriam, elas eram anjinhos que iam para o céu. Existia essa concepção. Nós vamos ver que do século XV ao século XVII, também aquela dificuldade não se existia, começaram a existir alguns movimentos. Nós vamos ver que a escola começa a aparecer como uma instituição, a medicina higienista ela vai realmente falar dos cuidados que deveria se ter com a criança para que essa criança realmente não morresse, sobrevivesse em boas condições. A psicologia ela começa a surgir e começa a mostrar que a criança ela é um ser diferente, ela está numa fase de crescimento e desenvolvimento própria, com as suas necessidades e características próprias de criança. Por exemplo, a criança leva um tempo para saber o que é certo ou errado, ela leva um tempo para desenvolver um amadurecimento, a sua própria cognição, o seu próprio pensamento, a sua própria personalidade vai se formando. Existe essa fase que é a fase da infância. E é uma fase que começou a ser preservada. E é uma fase que começou a ser cuidada como uma fase especial. Atualmente, o que nós estamos vendo? Nós estamos notando as crianças vestidas como adulto. As crianças, desde cedo, elas começam a se pintar, a usar coisas de adultos, a mexer os cabelos, como se fossem adolescentes pequenininhos. Então, onde está a infância? E não é só isso que está acontecendo com as crianças. Está existindo uma excessiva exposição dessas crianças.
elas estão virando youtubers, então vão estar ali se expondo nas mídias sociais. O que acontece com essas crianças? Os valores que essas crianças vão ter. O que elas vão valorizar e o que vai ser eixo da construção da personalidade delas? Vai ser a vaidade, vai ser o sucesso. Então, vejam bem, a criança, ela precisa de um tempo. A criança quando brinca, ela representa o mundo e no brincar ela está realmente lidando com esse mundo. Nós sabemos que isso acontece. Fisicamente, a criança não é como um adulto. Ela está numa fase de desenvolvimento e amadurecimento de todas as suas funções. O que acontece? Acontece que hoje nós estamos tratando as crianças como jovens adultos. Se nós pegarmos, por exemplo, na Idade Média, não existiam, na época que não existia fotografia, as crianças eram pintadas como jovens adultos, com as roupas, com maneira de ser dos adultos. Nós estamos fazendo um retrocesso, nós estamos assim apagando 300, 400 anos de conquistas, de conquista da ciência, conquista de um conhecimento comprovado. O que acontece? É difícil ir contra esse roldão, é difícil ir contra essa correnteza. Hoje é muito difícil deixar a criança na rua como eu brinquei, como muita gente brincou. O que acontece? Nós temos que encontrar os meios termos. Nós temos que procurar não estar na ponta dos excessos. E deixar a criança ser criança. Veja bem, hoje, Dia da Criança, nós temos a nossa criança interiorizada. Nós temos a nossa criança interior. Muitas vezes ela ficou estagnada em algum momento da nossa história. Que criança é essa? É uma criança rejeitada? É uma criança carente? É uma criança solitária? É uma criança que está vivendo bullying? Que criança é essa? Nós temos várias partes de nós, muitas vezes elas não estão totalmente sincronizadas. E às vezes nós precisamos, com esse guerreiro que nós somos, como essa pessoa já experiente, sobrevivente que nós somos, nós podemos acolher essa nossa criança. Agora eu pergunto um minuto para você, o que essa criança interior sua quer? Ela quer se expor em mídia social, ela quer se pintar, ela quer mexer nos seus próprios cabelos. O que ela quer fazer como criança? O que ela precisa ser como criança? Será que não é ser acolhida, ser amada, ser respeitada como criança? Será que ela não quer correr pelos campos, brincar com os seus animais, rolar na grama, se sujar, tomar um pouco de chuva? O que será que essa criança quer fazer? Pergunte para você mesmo. Olhe para você, olha para a sua criança. Será que nós não estamos projetando muito do nosso mundo nas nossas crianças? Lógico que nós temos que acompanhá-los, inclusive nas mídias, porque é muito perigoso. Nós sabemos que nós vivemos num mundo hoje que é um mundo muito mais perigoso, porque o número de pessoas é muito maior e existe muita maldade, existe muita bondade no mundo,
mas existe maldade também. E nós temos que ensinar as crianças a lidar com tudo que existe. E também não só mostrar um mundo de doce, maravilhoso. Não. A criança precisa vagarosamente, conforme o seu entendimento, conforme a sua compreensão, saber também que se ela atravessar a rua, o carro vem e pode, realmente, ela pode ser atropelada. Se ela andar sozinha, ela pode ser levada para longe de casa. Isso pode acontecer. Então, meus queridos, as crianças precisam ser protegidas, mas elas precisam ser respeitadas na sua infância. Se nós temos crianças machucadas, feridas, insatisfeitas, imaginem vocês o que vai acontecer com essas crianças que estão agora sendo expostas desnecessariamente a questões adultas. Será que nós não estamos, muitas vezes, nós erotizamos demais a infância? E aqui a infância precisa ser protegida. A infância é uma fase que a criança precisa se desenvolver satisfatoriamente. Porque ela vai passar, daí ela vai ter a adolescência. Ela vai ter as fases que ela vai ter que passar. E isso é natural. Hoje a ciência, a psicologia, a medicina nos ensina tudo isso. Vamos, assim, olhar para nós mesmos, olhar para as nossas crianças com amor. Respeitar toda essa conquista que nós tivemos durante todos esses 300, 400 séculos. São séculos. Nós dificilmente vivemos um século que houve modificações. Então vamos usar o nosso bom senso, o amor que nós temos pelas nossas crianças, para respeitar a infância. Um grande fique, se vocês gostaram do vídeo, e se inscrevam no canal, toda semana eu estou colocando um novo vídeo. Apertem o sininho que vocês recebem a notificação. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.